prejudicada em 5 minutos, como vocês são prejudicados em 5 minutos, mas é porque uma aula termina quando a outra começa, é meio complicado isso, né? Bem, gente, continuando a nossa aula, estamos com 23 alunos. 23 alunos. É preocupante, tá? 100 alunos estão faltando. 100 alunos estão faltando, tá? Então, quer dizer, é muito preocupante. Por que é muito preocupante? Porque esses 100 alunos vão me dar trabalho no final do ano. Vão me dar, não vão entregar os trabalhos no dia certo, etc. E tal, e depois vão. Aí começa a choradeira, que vocês sabem como é, né? Teve aluno esse ano passado que em janeiro queria me entregar trabalho. Foi um negócio absurdo, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos agora. A gente falou, deixa eu fazer um resumo rápido do que a gente falou, tá? A gente começou falando o seguinte, que mesmo o campo sendo neutro, tá? Existe um potencial elétrico que a gente tem que levar em consideração, porque o campo é neutro, o campo elétrico é neutro, mas esse cara aqui tem cargas elétricas atraindo tanto por B quanto por A. E às vezes o campo não é neutro, mas o potencial elétrico ele não tem potencial, porque ele está sendo repelido por B e está sendo atraído por A, então quer dizer, ele não mexe aqui, o potencial é zero. Tá? A gente falou também em questão gravitacional, que o campo gravitacional num ponto pode ser neutro, mas quando você pega essa massa e afasta, ela volta para cá, né? Então tem energia que pelo menos a gravidade fez para botar essa partícula aqui, tá? E a energia não é energia de trabalho e potencial não são grandezas vetoriais, tá? Energia, trabalho e voltagem, o potencial não são grandezas vetoriais. Então a gente botou o campo uniforme aqui, certo? E mostrou que a gente ia atrás do trabalho, né? O trabalho gravitacional para levar do ponto A para o ponto B, mgha menos mghb, tá? Você já tem noção disso. É força vezes deslocamento e você tem que ir a energia potencial mgh. A energia potencial mgh e o trabalho vai ser a diferença das duas energias potenciais gravitacionais. Se ele vai se transformar em energia cinética, etc. e tal, isso aí é outra coisa, tá? Mas eu quis que não dependesse da massa, então eu peguei e tirei a massa da jogada. Quando eu tirei a massa da jogada, quando eu tirei da maior, ficou o potencial gravitacional somente. Eu dividi o trabalho mgh pela massa, ficou só o GH, o G delta H, que é o potencial gravitacional. No caso fazendo a correspondência com o nosso campo elétrico, a força é Q vezes o campo elétrico. Do mesmo jeito que aqui é massa vezes o campo gravitacional. Q vezes o campo elétrico. Se você quer saber o trabalho, você pega a força e multiplica pelo deslocamento. Então, o trabalho vai ser força, que é Q vezes E, vezes deslocamento, que é dA menos dB. Abrindo aqui, você tem que o trabalho é a energia potencial em A menos a energia potencial em B. A variação da energia potencial. Mas só que eu quero que não dependa da carga. Do mesmo jeito que o campo não dependia da carga de prova, quando eu dividi por Q, né? Não dependia da carga de prova, eu quero que esse trabalho, essa energia, não dependa da carga de prova. Então, o que é que eu faço? Eu divido, né? Então, na hora que eu dividir, essa carga desaparece. Então, aparece aqui somente o potencial, e nesse caso, o potencial elétrico. O potencial elétrico vai ser o campo vezes o deslocamento, a distância, tá? E o potencial elétrico é dado pelo trabalho, pela carga. Então, o potencial elétrico é dado em joule por coulomb, né? Joule é o trabalho, energia, por coulomb. Mas o interessante aqui é que o potencial elétrico
é dado em volts, o campo vezes a distância é o potencial elétrico, que a gente viu aqui. Quando a gente simplificou por Q, né? Então a gente viu que o campo também pode ser dado por potencial elétrico dividido pela distância. Ou seja, a unidade pode ser volt por metro, que a gente estava acostumado em Newton por Coulomb. Então todas as duas unidades são equivalentes. Você pode transformar uma unidade dessa nessa outra unidade. Pode ficar até como tarefa para vocês e ponto extra para vocês. Quem conseguir passar de Newton, o que é Newton? Newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado, né? Sobre Coulomb, né? E você consegue transformar isso tudinho em volts por metro, tá? Que não são equivalentes, é a mesma coisa. Você consegue transformar Newton por Coulomb em volts por metro, tá? Então fica como tarefa para vocês passar de uma escala para outra, tá? A gente fez aqui, tá? A gente fez aqui pela definição, tá? Mas vocês podem tentar ficar brincando aí tudo. Depois a gente pode até, depois que acabar o prazo, vamos dizer assim, para você ganhar um ponto extra, alguma coisa desse tipo, tá? Aí a gente pode colocar a resposta. Bem, aí vamos agora fazer o seguinte, vê lá. A gente fez aquelas deduções todas para o campo uniforme. Porque para o campo uniforme, a força é constante. Ora, quando a força é constante, o trabalho fica sendo igual à força vezes a distância. Aí acabou-se, né? É fácil de calcular, né? É fácil de calcular a energia, porque a força é constante, a distância é constante. Mas quando você tem uma partícula só, positiva, você vai ter um campo elétrico fugindo aqui, né? Você tem um campo elétrico fugindo aqui, certo? Qual o trabalho que eu tenho para pegar uma carga lá do infinito e trazer para um ponto aqui, tá? Qual é o trabalho que eu tenho para pegar essa carga lá do infinito e botar aqui? Aqui é a carga que está gerando o campo. Aqui é a carga que eu efetuei o trabalho, porque eu quero saber qual é o potencial nesse ponto, potencial elétrico, né? Então eu tenho uma certa distância daqui para cá, certo? Bem, você poderia pensar no seguinte, você poderia pensar matematicamente que desde o infinito para cá seria o mesmo trabalho que você tem dessa distância aqui, né? Então, se você tem um trabalho que é nada mais do que a força vezes a distância, e a força é o E vezes o Q, né? A força é o E vezes o Q, vezes a distância, né? Está resolvido o seu problema, né? E se você dividir por Q, isso vai te dar a sua voltagem, né? Voltagem no ponto, vamos chamar ponto A. Isso vai dar a sua voltagem, né? Que vai ser o E vezes o D, né? O E vezes o D, certo? Só que tem uma coisa. Essa força aqui não é constante. Porque essa força, o campo, vamos lá, como é que você calcula a força? A força sobre a carga, que é o campo, é igual a K, carga que está produzindo o campo, sobre a distância ao quadrado, não é isso? Ou seja, esse E aqui varia com a distância. Então significa que essa carga de prova é qualquer carga. A gente dividiu, ela desapareceu. Significa que essa força aqui não é constante, tá? Se essa força não é constante, como é que você calcula? Você simplesmente multiplica por D? Você não tem como fazer isso usando matemática simples, tá?
Mas a gente tem como fazer isso utilizando matemática avançada, que não faz parte do curso. Só que acontece uma coincidência muito grande, que é o seguinte: quando você faz a integral de todas as forças, o que é integral? É a soma de todas as forçazinhas que vão modificando com o tempo, até você soma cada modificaçãozinha que está acontecendo até chegar nesse ponto. Quando você soma todas essas forças que estão mudando com o tempo, e estão variando com a distância, você chega na equação do campo, tá? Coincidentemente, chega na equação do campo. Então, a gente pode trocar uma coisa pela outra. Ou seja, eu não estou dizendo que matematicamente isso daqui está correto. Não está, porque a força varia. Mas, coincidentemente, quando você utiliza a matemática mais avançada, que você faz por integrais, que a gente utiliza, a gente vai encontrar uma equação bem parecida. Então, o que é que vale o E? O E vale Kq sobre T ao quadrado, né? Ora, mas se eu pego, veja, eu quero a voltagem. A voltagem vai ser igual a, deixa eu botar outra cor aqui. A voltagem nesse ponto A, esquece esse Q agora, tá? Ele não está entrando na equação, porque eu dividi pelo Q, tá vendo? Então a voltagem, que saco, deixa eu botar outra cor. A voltagem nesse ponto aqui vai ser o E, aqui o E, vezes o D. Matematicamente aqui não está correto, porque esse E está variando e tal, papapá, como a gente falou. Só que, coincidentemente, quando você utiliza a matemática mais avançada, aparece o quê? O que é o E? O E é Kq sobre D ao quadrado. Vezes D, você pode simplificar esse D com esse D ao quadrado, ou seja, o potencial nesse ponto aqui, vou botar outra cor. O potencial nesse ponto aqui, potencial em VA, é dado por Kq sobre T. Acabou. Entendeu? Então você consegue calcular quando o campo não é uniforme. Tá? Essa fórmula aqui não vale, tá? Essa fórmula aqui só vale para campo uniforme, tá? Onde V é igual a um campo uniforme, que é constante, vezes a distância que você percorreu, entendeu? Então, a variação, se você tem um campo uniforme aqui, cada ponto que você está andando, você está modificando o seu potencial, você tem uma placa aqui positiva. Certo? Então, você tem um ponto A aqui que é mais positivo do que um ponto B aqui. VA é maior do que VB. Por que é maior do que VB? Porque VA está partindo da placa positiva, né? E a orientação do campo é para a direita, né? Então, se ele está mais próximo da placa positiva, ele é mais positivo do que VB, concorda? A voltagem dele é maior, tá certo? Mas esse cálculo aqui a gente só faz para campo o quê? Campo uniforme. Eu estou aproveitando essa equação porque, como a matemática da gente não utiliza, a gente não vai, eu não vou ensinar cálculo, não vou ensinar integrais, etc. e tal, para a gente chegar numa solução. Aí você vai ter que acreditar em mim, tá? Quem quiser ter uma aula sobre cálculo, etc. Tem, sem problema nenhum. Tá? Quem tiver curiosidade, eu fico até muito feliz. Tem sem problema nenhum. Porque é muito ruim a pessoa simplesmente falar, acredite em mim, professor falou. Não tem nada a ver, tá certo? Então eu estou chamando a atenção porque esse cara aqui só é válido para o campo constante, como esse cara aqui. Quando o campo não é constante, como esse camarada aqui, coincidentemente dá a mesma equação, tá?
coincidentemente da mesma equação, ou seja, o potencial em A é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância só. Não é distância quadrada, distância só. Certo? Aí tem toda uma razão para isso quando você faz a integral, etc. e tal. Mas a gente não vai entrar nesse cálculo, tá? Então eu vou pedir para você aceitar simplesmente, quando o campo não for uniforme, a maneira de você calcular o potencial em A vai ser KQ sobre D. Lógico que vai ser dA, né? Se você quer calcular a diferença de potencial de dois pontos, por exemplo, você tem uma partícula aqui, e você tem aqui um campo que não é uniforme. Esse campo não é uniforme. Mas você tem um ponto aqui A e você tem um ponto aqui B. E você quer saber a diferença de potencial entre A e B, tá? Você calcula o potencial em A, que vai ser KQ sobre dA, calcula o potencial em B, que vai ser KQ sobre dB, tá? E subtrai um do outro. Lógico que como A é maior do que B, vai ser VAB, vai ser KQ sobre dA menos VAB, né? Que é VA menos VB, né? Porque VA é maior, tá? Porque ele está mais próximo da carga positiva. E KQ sobre DB, tá bom? Então eu vou pedir para vocês aceitarem isso aqui, uma vez que a gente não vai poder utilizar matemática mais avançada para chegar nessa equação aqui de potencial, tá? Quando você tem um campo que não é uniforme. Com um campo uniforme é muito fácil, porque para calcular o trabalho, basta você pegar a força e multiplicar pela distância, acabou. Campo uniforme, a força é uniforme. Quando você só tem uma carga, a força não é uniforme, quando você tem uma carga de prova. E quando você não tem uma carga de prova, o campo não é uniforme, porque ele depende da distância, o inverso da distância ao quadrado, tá? Beleza, gente? Então, eu vou tirar um print aqui desse daqui e a gente vai resolver exercícios agora, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. E a gente vai resolver exercícios agora. Espero que vocês... essa parte é tal negócio, não tem muito o que entender, não. Infelizmente, tem que aceitar, tá? Durante o curso todo eu faço a dedução, chego na conclusão junto com vocês. Mas essa aqui você tem que aceitar que dá certo, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos para as questões. Deixa eu fechar aqui. E vou abrir a questão aqui, que está aqui em cima, tá? Vamos resolver essa questão junto. E acho que vai dar tempo suficiente para a gente resolver tudinho. Daqui a 5 minutos eu vou fazer a chamada, tá, gente? Vamos lá, pessoal. Acompanha junto comigo, tá? Então acompanha, tá bom, gente? Considere o campo elétrico uniforme. Quando o cara fala uniforme, isso aí tem muita coisa, ajuda muito. Uniforme, a gente sabe que o E é uniforme, é sempre 4 newtons por coulomb. Tá? Em qualquer local dele, é 4 newtons por coulomb. E uma carga pontiforme de 1 microcoulomb, ou seja, a carga, essa carga aqui, é de 1 microcoulomb, ou seja, 10 a menos 6 coulombs. Tá? E o campo tem a intensidade de 4 newtons por coulomb. 4 newtons por coulomb. Vê a unidade que ele está usando. Newton por coulomb e não volt por metro. Tá? Ela é abandonada no ponto A, tá? E vai para o ponto B. Tá certo? Muito bem. Ele pergunta, determine o trabalho da força elétrica durante o movimento espontâneo da carga até chegar em B. Vê. Como você está caindo do maior potencial, aqui é o maior potencial, para o menor potencial, é como se você estivesse caindo. Então, o trabalho realizado pela gravidade, se você está em cima e cai para baixo, o trabalho, que é mgh, né, é o trabalho realizado
é o trabalho realizado pela gravidade, né? Aqui é o trabalho realizado pelo campo elétrico, tá certo? Essa partícula deve aumentar a velocidade dela, né? Deve aumentar a velocidade dela, deve ter massa e tal. Mas ele não perguntou nada a respeito. Então, como é que ele pergunta? Ele determina o trabalho da força elétrica. Então, o trabalho vai ser, como a força é constante, porque o campo elétrico é constante, vai ser força vezes deslocamento. Ora, mas quem é a força? Q vezes E, né? Então, vai ficar Q vezes E. Deixa eu botar outra cor aqui, só para ficar bonitinho. Vai ficar Q, no lugar de F, eu estou colocando Q vezes E, ou E vezes Q, tanto faz, vezes a distância. Tá? Então, eu tenho 10 a menos 6 vezes 4 vezes 0,5. Como está tudo no sistema internacional, então eu vou deixar 0,5 vezes 4 vai dar 2. 2 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6. E o trabalho é dado em julho. Tá? Então, veja como é fácil, tá, gente? Você quer saber o trabalho? O campo é uniforme? Então, você pega o campo vezes a carga, que te dá a força. E vezes o quanto a carga se deslocou. Acabou, morreu. Tá? Beleza, gente? Eu não vou fazer enquete agora, não. Deixar para fazer enquete mais tarde, porque. Deixa eu responder mais uma aqui. Vamos lá. Reconsidere o problema anterior. Eu não sei qual era o problema anterior. Alteraria o trabalho. Ah, sim, é o mesmo problema. O problema anterior. Alteraria o trabalho se a força elétrica, porventura, o deslocamento fosse dessa forma aqui, ACB? Não. Por quê? Porque a gente está no sistema conservativo. Então, o que significa isso? Se você cai de um certo andar, tá? E você tá sujeito a um campo gravitacional, tá? Se você anda ao longo do campo gravitacional, seu potencial mesmo, você não vai alterar em nada, né? Está no primeiro andar, continua no primeiro andar, pá, 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 pá. Se você sai do primeiro andar e chega no térreo, não importa o caminho que você tomou, tá? Não importa se você fez um zigue-zague aqui, tá? Ou veio diretamente aqui, porque a sua energia potencial aqui é calculada por mg e essa altura. E sua energia potencial final vai ser mg, a massa não vai mudar, g não vai mudar, a altura final, que é a altura inicial. Então só vai importar a altura inicial e a altura final. Então, do mesmo jeito, o trabalho num campo uniforme é conservativo, ou seja, você saindo do ponto A chegando no ponto B, não interessa como você foi para o ponto B, só interessa a distância ao longo da reta. Se você for calcular o trabalho que você fez até o ponto C, vamos supor que o ponto C seja metade, o trabalho vai ser só como se você tivesse vindo daqui para cá mesmo, ao longo da direção e sentido do campo elétrico, tá? Beleza? Isso é porque ele é um sistema conservativo, tá? Então, se ele é conservativo, não interessa o caminho que você tomou, só interessa o ponto final e o ponto inicial. Você está num prédio de 100 andares, não interessa se você pula lá de cima ou se você desce pelas escadas. A diferença da energia potencial vai ser a mesma, que só vai levar em consideração a altura inicial e a altura final. Nesse caso, a posição inicial e a posição final em relação à direção do campo, tá? Aqui, ó, em relação à direção do campo, nesse caso é G, e aqui, nesse caso, é o campo E. Tá legal? Tá certo, gente? Então, eu vou parar para fazer a chamada agora e botem, por favor, seu nome e a turma. Depois eu vou perguntar se você entendeu as duas questões. Se não entendeu, eu gostaria que você formulasse
uma pergunta específica, tá, gente? Não coloca assim, não entendi nada, não. Tente formular uma pergunta assim, ó, não entendi determinada coisa. Por gentileza, bote seu nome e turma. Estou com 30 alunos. Gente, é brincadeira, né? Por isso que eu estou pedindo para vocês, entrem lá no blog, assinem e tal, porque esse pessoal vai dizer que não teve livro, vai ter todo tipo de desculpa. Não é assim, tá? Porque a gravação tá lá. Eu sei que vocês têm muita matéria e tudo, tá? Mas está enfrentando uma pandemia, etc e tal, mas de qualquer forma, tudo bem, Ana Vitória, sem problema. Agora agora, as duas questões, a parte teórica, eu já fiz uma enquete, a parte teórica do campo, quando o campo é uniforme, tá? Quando o campo não é uniforme, eu não estou pedindo para você entender, estou pedindo para você aceitar, porque não tem como eu fazer a dedução aqui, entendeu? A não ser que eu use integral, mas para usar integral, você tem que entender o que é integral, certo? É uma operação como outra qualquer, como logaritmo, como qualquer besteira dessa. Não tem nenhum bicho-papão. Você tem que entender como é que a gente faz uma integral, tá certo? Então, se você não sabe o que é integral, não tem como explicar para chegar naquele resultado sem usar matemática com que. Aí eu tenho que botar a resposta somente, sabe? Então, eu gostaria que você colocasse, se você entendeu as duas questões que a gente fez, mais ou menos sim ou não. Quem botar mais ou menos, eu gostaria que fizesse pergunta específica, tá? Assim, não entendi nada, acho meio estranho, porque a primeira aula, a, a resposta foi muito boa. Então, botem aí, por favor, se vocês entenderam a primeira e a segunda questão, bote sim ou não, sim ou mais ou menos, por favor. Beleza. Então vamos para frente. Lembrando a vocês que o trabalho de vocês, do primeiro e segundo capítulo, o trabalho de vocês é para o dia 22. Depois eu vou passar uma atividade para vocês do terceiro capítulo, que vai até o dia 5. Vou dar o dia 22 ao dia 5, 2 semanas, só o terceiro capítulo. E do quarto capítulo, do dia 5 para o dia 19. E com isso a gente encerra a primeira unidade, tá bom? Beleza? Então você tem 2 meses, um mês para resolver 20 questões, né? 10 questões do capítulo 3 e 10 questões do capítulo. Mas deixa eu botar lá. Deixa eu botar lá. Eu só quero que vocês terminem a atividade, que é o primeiro e segundo capítulo. Terminem a atividade até dia 22, tá bom? Bem, gente, vamos fazer exercício mais complexo um pouco. Vamos lá. Tenta acompanhar comigo aqui, tá certo, gente? Uma carga pontiforme. Muita gente ficou perguntando que danada é pontiforme. É que você pode representar através do ponto, ou seja, ela não tem dimensões, tá? Então, a carga. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. A carga pontiforme significa que eu não estou levando em consideração as dimensões dela. Então, uma carga pontiforme Q, está aqui. A carga pontiforme Q, está aqui. É transportada do ponto A até outro ponto R. Então, peraí. Ela está no ponto A, vamos botar aqui, ela está inicialmente no ponto A, e ela é transportada, vamos botar reta, porque tanto faz se ela for, até um ponto R, né? Até um ponto R aqui.
Então, ponto R. Em uma região que existe um campo elétrico gerado por cargas elétricas em repouso. Tudo bem. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, essa carga está saindo do ponto A, está indo para o ponto R, e aqui tem um monte de cargas por aqui. Ou seja, ela está sujeita ao campo. E não está dizendo qual é a direção do campo. Pode ser que a direção do campo seja perpendicular, pode ser que a direção seja qualquer uma. Acho que perpendicular não é não, porque ele realiza trabalho. Aqui ele está dizendo que ele está realizando trabalho. Se ele realiza trabalho, o campo não pode ser perpendicular não, tá, gente? Tem que ter pelo menos uma componente na direção do deslocamento. Então, nesse movimento, o trabalho da força elétrica foi de 40 joules. Então, pessoal, o trabalho da força elétrica foi de 40 joules. Ou seja, para ele sair do ponto A para ir até o ponto R, o trabalho realizado pela força elétrica, ou seja, esse potencial, dependendo da carga aqui, né? Se a carga aqui é positiva, né? Esse potencial é maior do que esse, né? Porque é um trabalho realizado pela, pela, pelo campo elétrico, né? O trabalho da força elétrica foi de 40 joules, está aqui. Tomando R como ponto de referência, então aqui é o nosso chão, tá? Eu podia até desenhar ele em pé. Se eu estou tomando o ponto R como ponto de referência, eu posso dizer que o potencial é zero. Tá? Eu posso dizer um bocado de coisa. Eu quero chegar aqui é meu ponto de referência. Tá? Para o cálculo da energia potencial, então veja só, para o cálculo da energia potencial significa o seguinte, que o trabalho realizado por ele é a energia potencial no ponto A, entendeu? Porque o ponto R não é referência, não é o nosso chão, né? Então a energia potencial elétrica no ponto A vai ser igual ao trabalho realizado pela carga do ponto de vista elétrico, né? Então, tomando R como ponto de referência para o cálculo da energia potencial, determine a energia potencial de Q em A. A gente já determinou, né? A energia, já que R é nossa referência, e ele teve um trabalho que aqui tem o maior potencial para o menor potencial, então a energia potencial elétrica no ponto A vai ser 40 joules, tá? Vai ser 40 joules, tá certo? Agora vamos ver a letra B. A letra B diz o seguinte: o potencial elétrico em A. Olha, o potencial elétrico em A, VA, né? Vai ser a energia. Vê só, como ele não dá nenhum outro ponto, mas ele dá a referência, essa referência é como se fosse zero, tá? Então, vai ser o trabalho pela carga, ou você faz o trabalho pela carga, ou você faz a energia potencial no ponto A pela carga, tanto faz, entendeu? Vai dar a mesma coisa, que é 40 joules por quantos coulombs? 4 vezes 10 oitava. 10 a menos 8, desculpa. Coulombs. 40 dividido por 4 dá 10, então a voltagem vai ser 10 vezes 10 a menos 8 está embaixo, eu passo para cima como 10 oitava, e vou ficar como 10 a nona volts. Esse número pode parecer um número muito grande para você, porque 10 a nona, que danada é 10 a nona? É 1 com 9 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volts, né? Lógico que eu não estou levando em consideração algarismos significativos, notação científica, nada aqui, não, só para dar só para ter uma noção. Então, 1000, milhão, bilhão. Dá 1 bilhão de volts, tá? 1 bilhão de volts. Vê, uma carga de 4 vezes 10 a menos 8 coulombs. O trabalho foi de 40 joules somente, muito menos do que você gasta só para viver em 1 segundo, porque você gasta 100 joules
para viver por segundo. Você vai gastar 100 joules por segundo. A potência nossa, humana, é de 100 joules por segundo ou 100 watts, tá? Então, vê, você gastou 40 joules somente para sair do ponto A para o ponto B. Só que eu não sei a distância que está aqui, né? E dividido pela carga, vê só, essa carga efetuou um trabalho altíssimo em relação à carga. Essa carga é muito pequena para realizar tamanho trabalho, certo? Então, vê, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto R é de 1.000, milhão, bilhão de volts. Olha, dependendo do local, se você estiver no ar, por exemplo, e dependendo dessa distância, porque ele não deu a distância, né? Ele não deu a distância aí, eu não sei nem se tem como a gente calcular. Dependendo, eu não sei se tem como calcular, não, porque tem vários campos elétricos aqui e tal. Você, simplesmente, se for o ar, essa diferença de potencial quebra a rigidez elétrica, né? Quebrando a rigidez elétrica significa o quê? Se transforma num condutor e sai um raio aqui, né? Dá uma pipocada aqui, tá certo? Então essa carga não se segura e gruda, né? Não sei o que é que está segurando essa carga, mas ele falou uma carga pontual e tal, beleza? Mas não se assustem com a diferença de potencial muito grande, tá, gente? Porque a diferença de potencial pode chegar a isso mesmo. E ele não estava dando uns trovões aí? Quando dá um trovão desse, a diferença potencial é de milhões de volts por aí, tá? Bem, vamos lá, vamos para frente. Um campo elétrico gerado por cargas elétricas em repouso, um campo elétrico gerado por cargas elétricas em repouso foram medidos em dois pontos A e B, respectivamente do potencial de 16 volts, então o ponto A tem o potencial de 16 volts, e o ponto B tem o potencial de 20 volts. Então, vê, se você for de A para B, você está fazendo um trabalho negativo, porque você está aumentando o potencial. É a mesma coisa de você subir, né? Na gravidade, você subir. Se você sobe, você está indo contra a gravidade, né? Agora, se você for de B para A, é natural a coisa cair, né? E do maior potencial para o menor potencial, né? Então, vamos lá. Um operador transporta, nesse campo, uma carga pontiforme de 1,5 vezes 10 a menos 19. Então, a carga é 1,5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Só que ele não falou aí se vai de A para B ou de B para A, né? Um operador transporta, nesse campo, uma carga uniforme. Essa pergunta está meio incompleta. Uma carga pontiforme. Eu vou supor que ele vai transportar contra o campo, tá? Ele vai transportar contra o campo. Porque a favor do campo, ele tem que segurar a carga para ela não pegar velocidade, entendeu? Porque, naturalmente, quando você cai, você pega velocidade. Você transforma energia potencial gravitacional em energia cinética, não é isso? Então, quando você cai naturalmente de 20 volts para 16 volts, você pega velocidade, né? Eu vou avaliar que o cara está indo contra o campo, tá certo? Aí é letra A. Eu estou avaliando, porque ele não falou. Qual o trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica vai ser negativo, tá certo? Porque ela está contra o campo. Ora, e qual o trabalho? Qual o trabalho? Vê, a voltagem não é o trabalho sobre a carga, não é isso? Então, o trabalho vai ser a voltagem vezes a carga, né? Então, vê, aqui você tem o trabalho, vai ser a carga, que é constante, e você vai pegar o menor potencial. Eu tô supondo, tá? Porque ele não falou no problema, então eu estou supondo que ele está indo do menor potencial para o maior potencial, tá? Ele está transportando a carga. Então a força elétrica é negativa, está se opondo.
É igual você... O cara está pegando um pacote e colocando lá em cima, ele está indo contra a gravidade. Então, o trabalho da gravidade é negativo, tá? Então, agora é só substituir os valores normais, ou seja, você pega a carga, que é 1,5, vezes 10 a menos 9 coulombs, e a diferença de voltagem vai ser 16, vai ser 20. Desculpa, aqui eu botei ao contrário. Desculpa, gente. Aqui eu botei ao contrário. Aqui eu botei ao contrário, né? Ele vai de A para B. Então, B é o fim. Como é que é? Peraí. Não, mas não, tá certo, tá certo. Vai de A para B, B é maior, vai dar negativo mesmo. Então vai ficar menos o quê? Menos o quê? Vezes menos 16 menos 20 vai dar menos 4 volts. Né? Então o trabalho vai ser menos 4 vezes 1,5 vai dar 3,6. Menos 6 vezes 10 a menos 9 joules. Tá? Certo? Beleza? Vamos fazer a letra B agora. Letra B. O trabalho da força do operador, sabendo que nesse deslocamento não houve variação de energia cinética da carga transportada. Vê, quando o operador sai do... Deixa eu botar outra cor aqui, peraí. O operador saiu do nível do chão, do nível menor, para o nível maior, né? Então ele saiu do chão. Só que se ele aumentar a velocidade, o cara vai adquirir tanto energia potencial gravitacional como energia cinética, né? Ele tem que subir com velocidade constante, né? Entendeu? Para que a única coisa que varie seja a energia elétrica, tá certo? Seja energia elétrica, né? Então, você diz qual é o trabalho do operador nesse deslocamento, sabendo que nesse deslocamento não houve variação de energia cinética na carga transportada. Ora, o trabalho da força elétrica foi negativa, mas o trabalho do trabalhador foi positivo, entendeu? O trabalho do trabalhador foi positivo, porque o trabalhador está botando a força para cá e o deslocamento da carga está sendo para cá. Então, se a força está na mesma direção do deslocamento, o trabalho é positivo. E fica totalmente consistente. O trabalho do operador é positivo, ou seja, ele está elevando a energia potencial, enquanto que o trabalho da energia elétrica é negativo. Por quê? Porque está indo contra, no caso, se fosse gravidade, tá, eita, estaria indo contra a gravidade, tá? Portanto, o trabalho do operador vai ser igual, exatamente a mesma coisa, só que positivo. 6 vezes 10 a 9 joules. Menos 9, né? Desculpa. Menos 9 joules, tá? Trabalho bem pequeno, né? Porque 10 a menos 9 é nanojoules. Vamos ver se tem mais uma. Pronto, tem mais uma para a gente encerrar. Eu queria até dar para vocês fazerem, mas devido ao tempo, eu vou mesmo fazer para vocês, tá? Vamos lá, considera a figura ao lado, que representa um campo elétrico uniforme. Quando o cara fala uniforme, a gente já fica até aliviado, porque facilita para o trabalho da gente. A partícula eletrizada de 3,2, ele não botou sinal, então provavelmente é positiva. Então você está partindo uma partícula positiva do lado positivo para o lado negativo, né? Veja que a orientação do campo é para a direita, né? E está realmente, ó, aqui é 40 volts, aqui é 30 volts. Esse potencial é maior do que esse. Está coerente, né? E se essa carga é positiva, o trabalho está sendo feito pelo trabalho do campo elétrico mesmo, normal. Passado do ponto A, possuir a velocidade. Ah, sim, ele vai calcular a velocidade. Tudo bem. Então presta atenção aqui, gente. Ele passou pela a velocidade em A,
velocidade inicial de 2 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tá? E a velocidade em B, a velocidade final, de 6 vezes 10 a terceira metros por segundo. Significa o quê? Que ele variou a energia cinética dele. E era de se esperar que ele variasse mesmo a energia cinética dele, uma vez que ele está sobre uma força, força é igual a massa vezes a aceleração. Se o cara tem massa, ele vai ter que variar a sua velocidade, concorda? Aí ele vem aqui, letra A. Ele pede: determine o trabalho da força elétrica do percurso AB. Essa é o mais fácil, né? Você pega Q, que ele deu, e multiplica por VA menos VB, que é positivo, porque ele parte do maior potencial para o menor potencial, como se ele estivesse caindo. Então dá 3,2 vezes 10 a menos 5, vezes VA menos VB, que é 10, né? 40 menos 30, né? Não preciso fazer essa conta não, né, gente? 10. Está tudo no sistema internacional, então vai dar 3,2 vezes 10 a menos 4, né? 3,2 vezes 10 a menos 4. O quê? Trabalho é dado em joules. Então, esse foi o trabalho da partícula. Então, 3,2 vezes 10 a menos 4 joules. Aí, letra B, ele pergunta o seguinte. Ele pergunta, calcule a massa da partícula. Ora, o que é que eu sei? Despreze as ações gravitacionais. O que é que eu sei? Eu sei que se ele perdeu energia potencial, porque ele passou do maior potencial para o menor potencial, se ele perdeu energia potencial, ele ganhou energia cinética, igual o cara caindo. Tá? É a mesma coisa. A energia que ele perdeu, o trabalho, que é mgh, foi transformado em quê? Em energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, né? Mv ao quadrado sobre 2, concorda? Então é só calcular mv ao quadrado sobre 2. Você sabe que ele tinha a energia final menos a energia inicial, tem que dar esse trabalho aqui. Tá certo? Então, a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, tem que dar 3,2 vezes 10 a menos 4. Tem que dar. O que ele perdeu de energia potencial elétrica, ele ganhou em energia cinética. Eu posso botar em evidência o m sobre 2, tá certo? Então, o m sobre 2, eu botei em evidência, ficou v ao quadrado, vf ao quadrado menos v0 ao quadrado. Tá? 3,2 vezes 10 a menos 4. Né? Posso passar esse 2 para cá multiplicando, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho a massa, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, é igual a 2 vezes isso aqui, que vai dar 6,4 vezes 10 a menos 4. E agora a conta de padaria, que eu chamo, né? Porque você tem a velocidade final, você tem a velocidade inicial, você sabe elevar ao quadrado, né? Então você tem a massa, deixa eu botar outra cor aqui, essa aqui. Você tem a massa, velocidade final ao quadrado, 6 vezes 10 a terceira ao quadrado vai dar 36 vezes 10 a sexta, né? Menos 2 vezes 10 a terceira ao quadrado vai dar 4 vezes 10 a sexta, né? Isso é igual a 6,4. Isso é conta só, tá, gente? 36 vezes qualquer coisa, menos 4 vezes a mesma coisa, vai ficar 36 menos 4, vai ficar 32, né? Então a massa vai ficar igual a quanto? 6,4 vezes 10 a menos 4, dividido por 36 menos 4 dá 32, 32 vezes 10 a sexta. Gente, essas continhas são meio chatas, né? Mas fazer o quê? Vamos fazer.
Primeiro é o seguinte, a gente sabe que 64 é o dobro de 32, não é isso? A gente sabe disso. 64 é o dobro de 32. Eu sugiro você fazer isso. Ó. Em vez de 6,4, você bota 64 vezes 10 a menos 1, entendeu? Porque 64 vezes 10 a menos 1 é 6,4. E o resto você repete. Dividido por 32 vezes 10 a sexta. Tá? 64 por 32 dá 2. Agora só tem potência de 10. Então a massa fica igual a quanto? 2 vezes 10 a menos 1 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 5. 10 a menos 5, 10 a sexta embaixo, passa para 10 a menos 6 em cima. Então vai ficar 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 11. O quê? O quê? 10 a menos 11, o quê? Veja, você está no sistema internacional, então, como é massa, vai dar 10 a menos 11 quilogramas. O que para tamanho de cargas e tal, é um valor bastante aceitável, tá? Gente, eu vou tirar fotografia dessas contas todas aqui. Deixa eu botar no grupo e vou fazer chamada com vocês já já. Só um momentinho, tá, gente? E se você não entendeu, não tem nada não. A gente conversa amanhã, né? Amanhã a gente vai ter aula, aí a gente conversa amanhã. Tá? Procure refazer hoje, tá? Se puder, porque a gente vai ter aula amanhã, mas procure refazer hoje, tá? Para ver se você tá pegando os conceitos direitinho, tá? Então hoje eu não vou fazer enquete, se você entendeu ou não. Mas amanhã eu vou fazer, tá? Deixa eu botar as outras duas questões que a gente fez. Uma foi essa. E a outra foi essa aqui. Que a gente nem fez nada, né? Aqui a gente nem fez conta, né? Ah, não, é porque ele perguntou se o movimento não, não fosse retilíneo, se alteraria o valor. Aí a resposta é não, não alteraria o valor, tá? Então, gente, amanhã eu vou pedir para vocês, quem tiver dúvida, se preocupa não. Amanhã a gente coloca aqui, tá? Anote sua dúvida para amanhã, tá certo? Seja mais específico, tá? Foram 5 questões que a gente resolveu e uma questão teórica que a gente fez, tá? A parte teórica, quando o campo não é uniforme, tá? Que, infelizmente, eu não tive como deduzir, tá? Infelizmente, não teve como deduzir matematicamente, tá bom? Então, quem não respondeu a chamada, por favor, responda agora. E quem quiser sair, pode sair, tá? Eu vou deixar. Eita, não sei se eu estou gravando. Estou gravando? Estou, graças a Deus. Quem não respondeu a chamada, responde agora a chamada, porque vou gravar. Tchau, gente. Tchau, Ana Beatriz. Obrigado. Tchau, Tchau. professor. Tenha uma boa Tchau. tarde. Boa Até tarde amanhã. também. Até amanhã, se Deus quiser, meu filho. Valeu, gente. Então, valeu. Eu vou finalizar a gravação, tá?